esta pedra edificarei a minha igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, a Igreja celebra hoje a festa da Cátedra de São Pedro. Passamos por isso mesmo, de modo especial, pelo Sumo Pontífice. Hoje, Pedro chama-se Francisco. Passamos pelo Santo Padre e não nos esqueçamos também do encontro que está a decorrer atualmente com todos os presidentes das conferências episcopais do mundo, onde o Santo Padre certamente quer colocar alguns pingos nos is e, dentro da colegialidade, ver o que se pode fazer, tendo em vista todos estes casos que têm assombrado, manchado a nossa Santa Igreja. Irmãos e irmãs, também nós não somos imaculados, somos pecadores. Reconheçamos por isso, cada um de nós, as nossas faltas. Reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, por Ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus.
Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, recolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo. Com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória a Deus na terra e nos céus. Oremos. Deus omnipotente, não permitais que sejam perturbados por nenhuma adversidade aqueles que edificaste sobre a pedra inabalável da fé apostólica. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura da primeira epístola de São Pedro. Caríssimos, recomendo aos anciãos que estão entre vós, e eu que sou ancião como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e também participante da glória que há de ser revelada. Apacentai o rebanho de Deus que vos foi confiado, velando por ele, não constrangidos, mas de boa vontade, segundo Deus. Não por ganância, mas por dedicação, nem como dominadores sobre aqueles que vos foram confiados, mas tornando-vos modelos do rebanho. E quando aparecer o Supremo Pastor, recebereis a coroa eterna de glória. Palavra do Senhor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. O Senhor
refrescantes e reconforta a minha alma. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. Ele me guia por sendas direitas, por amor do seu nome. Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, não temerei nenhum mal, porque vós estáis comigo. O vosso cajado e o vosso báculo me enchem de confiança. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. Para mim preparais a mesa à vista dos meus adversários. Com óleo me perfumais a cabeça e o meu cálice transborda. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. A bondade e a graça hão de acompanhar-me todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. Aleluia, aleluia, Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus foi para os lados de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Então Simão Pedro tomou a palavra e disse: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: Feliz de ti, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne e o sangue que te revelaram, mas sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo: Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, certamente já visitamos, já vimos fotografias de algumas salas de reunião, às vezes de determinadas irmandades, confrarias ou mesmo em determinadas empresas. Encontramos geralmente uma mesa, encontramos vários cadeirões, encontramos, entretanto, uma cadeira, algumas vezes mais elevada, outras vezes mais decorada, outras vezes pela posição que assume, nota-se lugar de destaque. Ali senta-se aquele que preside aquela reunião, que preside aquela irmandade, aquela confraria. Ali está o presidente, por assim dizer, ainda que é certo hoje em dia nós chamemos e tínhamos um Presidente da República, entretanto, dentro da subsidiariedade, temos também aqueles que são pequenos líderes, a ponto de chegarmos a um pai de família que preside na sua casa e que muitas das vezes também ele tem a sua cadeira, o seu sofazinho predileto, ali senta-se o pai, ali o patriarca da família ou uma matriarca mesmo, senta-se muitas vezes. Bom, nós temos uma cátedra que celebramos no dia de hoje. É a cátedra de São Pedro. E significa aquela cátedra, outrora entregue a Pedro, mas entre todos os papas, os quais já teve a história, hoje um leva o nome de Francisco, preside na caridade, com a ajuda do seu colégio, mas ali ele tem a sua cátedra. E a Igreja, então, em torno de uma relíquia, assim se pensa, em torno de um móvel até extremamente simples, a cadeira de São Pedro, e já muito, com certeza, muito consumido pelo tempo, Bernini fez toda uma decoração esplêndida na Basílica do Vaticano, no qual se colocou até um cadeirão, certa vez oferecido por um imperador ao Papa, e ali guarda-se então essa relíquia. Certamente nós já vimos até, ao menos por fotografias, ou então visitámos a Santa Sé, esse cadeirão esplêndido, cheio de raios resplandecentes, o Espírito Santo um pouco mais acima, em figura de pomba, um cadeirão enorme, não era essa a cadeira de São Pedro? Mais abaixo, incluído naquele monumento, uma pequena caixinha no qual, por tradição da Igreja, se diz que está a cadeira onde se sentava São Pedro. Sem dúvida que São Pedro já presidia no seu colégio. Apacenta o meu rebanho, o Senhor Jesus disse-lhe e confiou-lhe assim.
Confiou-lhe a Igreja, uma responsabilidade por isso mesmo enorme. Pedro, antes era Simão o nome dele, passou a ser Pedro. Tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja, a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Claro que é muito simbólico que ele tenha dito a minha Igreja. Ele não disse uma das minhas igrejas, uma entre tantas, disse a minha Igreja. Isso é muito interessante porque às vezes vivemos determinado relativismo, que dizemos que Deus está em tudo e em todas, e que as igrejas são todas boas, então. E às vezes até fechamos os olhos não só para as seitas, mas quando dizemos até que Deus é o mesmo, perdemos por vezes a concepção de que o nosso Deus é o unitrino, Pai, Filho e Espírito Santo. E que há alguns que não consideram, por exemplo, a Nosso Senhor Jesus Cristo Deus. Não consideram o Espírito Santo. Então não é o mesmo Deus. Até dentro disso, por vezes, entra certo relativismo, dizendo que Deus é igual para tudo e para todos. Se a concepção de Deus é algo diferente, talvez não seja tão igual. Há um só Deus, disso podemos estar certos. E esse Deus, em Jesus Cristo, a segunda pessoa, declarou que sobre aquela rocha, aquela pedra que é Pedro, iria edificar a sua Igreja, dando-lhe ainda uma certeza que nos deve encher de força, de consolo, de ânimo, de que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra ela. É uma certeza então total da vitória do bem sobre o mal. Por isso mesmo, às vezes nós nos deixamos, e talvez com certa razão, afligir tanto pelas acusações que fazem nos dias de hoje. É verdade de que há algumas certas, corretas, que exigem reflexão e exigem, sobretudo, a ação. Não nos podemos esquecer também que, como dizia o Papa Francisco, há um que é chamado o grande acusador, que é o diabo. O Papa Francisco, um destes dias, dizia exatamente isso. E que há outros aqui na terra, e ele dizia que não que sejam filhos, que o diabo não tem filhos, mas que parecem ser seus parentes e que gostam de acusar continuamente a Igreja. Entretanto, é certo que dentro de muitas das acusações devem ser investigadas, porque algumas exigem de fato uma atitude e bem enérgica. E mais do que a sociedade, a imprensa, talvez nós sejamos até os primeiros interessados, os cristãos, até mesmo os sacerdotes. Nós vemos o nosso nome tantas vezes ser colocado na lama. Então nós somos os primeiros a crer que padre, quando se olha para um padre vestido enquanto tal na rua e se identifica, não haja quem passe por ele e cuspa. Não haja quem passe por ele e diga pedófilo em voz alta. Não possa ser que não possamos colocar a mão na cabeça de uma criança e dar-lhe um cafuné, que logo vão ter segundas interpretações. Não pode ser como aconteceu com um colega meu, que desce num determinado aeroporto e retém-no durante várias horas, confiscando o seu computador pessoal para ver se não tinha pedofilia ali dentro, porque ele estava vestido de padre e padre já podia ser sinal que tinha alguma coisa. Não tinha nada. Era o computador de trabalho, era o computador onde ele estava a fazer a sua tese de doutoramento. Mas então lançam sombras e suspeitas, nas quais até alguns já se queixaram. Todos os homens habitualmente são inocentes até se provarem culpados. Hoje em dia paira uma sombra tenebrosa, que somos todos culpados. Parece que temos que provar a nossa inocência. Então os primeiros interessados de que de fato sejam colocados na justiça,
sejam aqueles que metem o nosso nome na lama. Somos nós os primeiros interessados, porque somos nós também os primeiros prejudicados. Agora, também é verdade que é preciso certa precaução. Conto-vos 2 casos. Eu tenho um colega meu que uma senhora da paróquia certa vez enamorou-se por ele e ele não quis nada com ela. E ela, para se vingar dele, como o filho andava lá na catequese, fez o filho começar a dizer que o padre lhe tinha feito algum mal. Ele foi colocado na justiça. Sabem quem confessou que era mentira? A própria criança, coitadinha, entre lágrimas, que mais tarde disse que a mãe o tinha obrigado a dizer aquilo. E de facto, por todos os testes de foro médico, notou-se que não tinha havido absolutamente nada. Se fosse hoje, condena, veio prisão, se calhar estaríamos a colocar ali um inocente. Por isso é preciso investigação, sim. No Brasil, um clérigo, um bispo, recebia na sua casa um certo número de jovens a quem dava alimento, a quem dava ajuda. Um dia, 2 desses jovens mal intencionados entraram na casa, meteram no copo do bispo uma determinada substância que deixaram o bispo queó. Tiraram-lhe a roupa, tiraram fotografias com ele e depois disseram: agora ou dás-nos tanto de dinheiro ou nós vamos para a imprensa mostrar estas imagens. O bispo despido e os jovens ao lado, sem roupa também. Depois, graças a Deus, a justiça atuou e o bispo foi considerado inocente. Mas foi uma luta e o nome daquele bispo já estava posto na lama. Há casos verídicos? Devem ser julgados, condenados. Não somos os primeiros a não ter interesse de que eles rondem as nossas sacristias, nem as nossas igrejas, nem se aproximem das nossas crianças. Mas não podemos considerar todos culpados, tendo cada um que provar então a sua inocência. E é por isso que, muito bem, o Santo Padre preside neste momento, junto aos presidentes das conferências episcopais, para ver que ações concretas se pode tomar, para que isto não se volte a repetir. Não uma garantia que possamos dar definitivamente, mas ao menos aquela vigilância, aquela prudência que deve ser característica da Igreja e aquela justiça que, sem dúvida, faz parte de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, sabemos que as portas do inferno não hão de prevalecer, mas sabemos que o grande acusador sempre tentará deitá-la abaixo e manchá-la. Por isso precisamos rezar muito pelo Santo Padre, que sofre, talvez como ninguém, todas estas situações. Tivemos vários papas. O Papa Bento XVI não aguentou e resignou, depois de tantos problemas que assolavam, e ele achava-se na idade e na saúde dele não tinha mais condições. Precisamos de sustentar com a nossa oração o Santo Padre, o Papa Francisco. Não foi um dos pedidos e não se relaciona tanto aqui com as aparições de Fátima. O Santo Padre teria muito que sofrer. A Jacinta, que dizia que havia a ofenderem o Santo Padre, a atirarem pedras, a maltratarem, e que dizia que devíamos rezar muito pelo Papa, a partir dessa visão, por assim dizer, que ela teve. Pois precisamos rezar muito pelo nosso Santo Padre, pela nossa Santa Igreja. Irmãos e irmãs, na festa gloriosa do apóstolo São Pedro, em comunhão com o Papa Francisco,
Peçamos ao Senhor que aumente a nossa fé, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Para que todas as igrejas, por intercessão de São Pedro, perseverem no ensino dos apóstolos, na fração do pão, nas orações e na união fraterna, oremos, irmãos. Para que o Papa Francisco, os bispos e os presbíteros apacentem o rebanho que lhes foi confiado na fidelidade aos dons do Espírito Santo, oremos, irmãos. Para que no encontro do Santo Padre com os presidentes das conferências episcopais que decorre em Roma, se saibam encontrar caminhos de conversão e reparação para acabar com o escândalo do abuso de menores que destrói vidas e corrói a Igreja, oremos, irmãos. Para que os pobres, os doentes e os aflitos experimentem a bondade de Deus Pai, ajudados pela solicitude dos pastores, oremos, irmãos. Para que cresçam todos os fiéis o sentido do anúncio do Evangelho e o testemunho eclesial da caridade, oremos, irmãos. Para que Deus, vivo e verdadeiro, dê aos fiéis que partiram deste mundo a coroa eterna de glória no seu reino, oremos, irmãos. Pai da eterna glória, que revelaste ao apóstolo São Pedro o mistério de Cristo, vosso Filho, iluminai a nossa inteligência para reconhecermos que Jesus Cristo é o Messias. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, as ofertas e as orações da vossa Igreja e fazei que ela reconheça em São Pedro o Mestre que a guarda na integridade da fé e o siga como pastor que a conduz à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus.
Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Pastor eterno, não abandonais o vosso rebanho, mas sempre o guardais e protegeis por meio dos santos apóstolos, para que seja conduzido através dos tempos pelos mesmos chefes que pusestes à sua frente, como representantes do vosso Filho, Jesus Cristo. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo.
admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
sois o Salvador do mundo. Senhor, eu creio que sois Cristo, eu creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo. Eu creio, Senhor, que sois o Salvador do mundo, que sois o Salvador do mundo. A toda hora bendirei o Senhor, o seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma gloria-se no Senhor. Ouçam e alegrem-se os humildes. Senhor, eu creio que sois Cristo, eu creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo. Eu creio, Senhor, que sois o Salvador do mundo, que sois o Salvador do mundo. Enaltecei comigo o Senhor e exaltemos juntos o seu nome. Procurei o Senhor e Ele atendeu-me, libertou-me de toda a ansiedade. Senhor, eu creio que sois Cristo, eu creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo. Eu creio, Senhor, que sois o Salvador do mundo, que sois o Salvador do mundo. Voltai-vos para Ele e ficareis radiantes. O vosso rosto não se cobrirá de vergonha. Este pobre clamou e o Senhor o ouviu. Salvou-o de todas as angústias. Senhor, eu creio que sois Cristo, eu creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo.
nós vos louvamos, Senhor. Com o coro dos apóstolos, nós vos louvamos, Senhor. Nós vos louvamos, Senhor. Pelo alimento do vosso corpo e sangue, que os apóstolos nos transmitiram, com o qual nos alimentamos e vivemos. Com o coro dos apóstolos, nós vos louvamos, Senhor. Nós vos louvamos, Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, que na festa do apóstolo São Pedro nos fortaleceis com o corpo e sangue de Cristo, fazei que a participação neste mistério redentor seja para nós sacramento de unidade e de paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Vou agora abençoar os objetos religiosos que tiverdes convosco. I will now bless the religious objects. Ahora yo voy a bendecir los objetos religiosos que tengan ustedes. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos da fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós aqui no santuário costumamos ter os nossos relógios acertados com o tocar do sino. Daqui a pouco toca até o meio-dia. Bom, mas nós também temos umas badaladas que vêm de Roma. São as do Santo Padre, pelo qual devemos acertar, por assim dizer, os nossos relógios em matéria de fé e de moral. Assim como o Big Ben era aquele relógio que acertava todos os demais no mundo, a nossa Igreja tem no Sumo Pontífice aquele que acerta as horas da nossa fé. Por isso, vivamos sempre em união, em comunhão com Ele, com a nossa Santa Igreja, e não nos esqueçamos então de rezar pelo Sumo Pontífice, hoje o Papa Francisco. Meus irmãos e minhas irmãs, desejo a todos um santo dia, ide em paz e o Senhor vos acompanhe.